Fala, meu querido aluno. Princípio fundamental da contagem, tá bom? Algumas situações bem básicas de como pode cair em sua avaliação. Vamos lá então. Olha só que legal o princípio fundamental da contagem. Vamos à situação. Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido em que o cliente pode escolher. Vamos lá. Ele pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíches, 3 tipos diferentes de bebida, 2 tipos de sobremesa. E a pergunta é: quantos combos diferentes os clientes podem montar? Lembrando que esse combo vai ser sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Repara que você pode fazer uma árvorezinha, né? Tá? E aí eu deixo como desafio para você, onde você vai ter 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de bebida, 2 tipos de sobremesa, onde você pode escolher um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Aquele lanchinho básico, né? E aí o legal nesse tipo de questão é que você pode usar o princípio fundamental da contagem. O que nos diz? Veja as possibilidades que eu tenho para cada um e no final eu multiplico essas possibilidades. Por exemplo, para sanduíche eu tenho 4 possibilidades. Vezes, bebidas eu tenho quantas? Eu tenho 3. Vezes, e sobremesa eu tenho quantos? 2. É assim que me diz, isso que me diz o princípio fundamental da contagem. E aí eu vou multiplicar as possibilidades e eu tenho justamente 24 maneiras. E aí eu te desafio a montar essas 24 maneiras aí no seu caderno, tá bom? Exercício 2. De quantas maneiras diferentes, olha só, novamente, maneiras diferentes, 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto. Bom, como são 6 amigos, eles ocupam 6 espaços diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então você começa assim, colocando os tracinhos aí, para você ter uma referência. Se fossem 5 amigos, eu colocaria 5 tracinhos. Se fosse 8 amigos, eu colocaria 8 tracinhos. Agora eu preciso saber as possibilidades para cada posição. Por exemplo, se são 6 amigos, qualquer um dos 6 pode ficar aqui. Confirma? Tranquilo, né? Vamos criar aqui alguns nomes. Joaquim. Só para a gente fazer uma simulação. Joaquina. José. Joana. Josefina. Olha só meus personagens, tá? E Juju. Pronto. 6 pessoas. E aí, nessa primeira posição, qualquer uma das 6 pode ocupar. 6, né? Lembrando que a gente vai multiplicar todas as possibilidades. No segundo espaço, ó, alguém vai ficar aqui. Vamos supor que Joaquim ficou. Então, sobraram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades, tá bom? Vamos supor que aqui ficou Joaquina. Sobraram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Vamos supor que aqui ficou José. Sobraram 3. E agora, aqui nessa posição ficou Joana. Sobraram 2. E por fim, vai sobrar apenas uma posição. Perceberam a ideia como bacana? Então, essas são as possibilidades. E assim eles vão aí revezar. E aí eu vou multiplicar as possibilidades. Olha só que legal. Se você fizer um teste, você escolher 5 pessoas aí. Ao todo serão 6 pessoas. Quiser fazer uma foto aí de todas as maneiras diferentes, olha só a quantidade que você tem. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E 360 vezes 2 é igual a 720 maneiras. Uau, professor! Então, se eu chamar minha galera aqui, contando comigo as 6 pessoas, eu posso tirar 720 fotos diferentes. É isso aí, meu querido, tá bom? Em posições aí diferentes. Massa. Vamos que vamos. Exercício 3. Vamos lá. Essa aqui é legal. A quantidade de números pares, cuidado aqui, tá? De 5 algarismos sem repetição, cuidado com as palavras-chave, pares, sem repetição, que podemos formar com os dígitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é igual a quanto? Vamos brincar. Bom, primeiro você deve observar a quantidade de algarismos que ele quer. São 5. Aí você coloca 5 tracinhos, tá? Começa assim.
Aí, como ele diz que são números pares, quando ele falar números pares ou números ímpares, tem uma restrição. Tem uma restrição. Por que tem a restrição? Porque número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho uma restrição. Então eu começo então nessa restrição pelo último algarismo. Desses algarismos aqui, quais deles podem ocupar a última posição? Pode ser o 2, o 4, o 6 e o 8. O 0 não está aqui, né? Se o 0 tivesse, eu contava com 0. 2, 4, 6 e 8. Então aqui embaixo, no caso aqui no último algarismo da unidade, eu só tenho 4 possibilidades. Já que o número tem que ser par. Por exemplo, eu posso colocar o 7 aqui? Não. Eu posso colocar o número 5 aqui? Não. Então, esse número para ser par tem que terminar em 2, 4, 6 e 8. Tranquilo? Então, eu começo com 4 possibilidades. Agora eu volto para o início. Quantas possibilidades eu vou ter aqui? Vamos só. Dessas 4, você escolhe aleatoriamente. Vamos supor que eu escolhi o 2. Já usei o 2. Pronto, não posso mais usar o 2. Por que eu não posso mais usar? Porque a questão falou sem repetição. Então eu vou formar vários números e eu não posso repetir nenhum número, tá bom? Não posso repetir. Então vamos lá. Sobraram quantos números? O 2 já está fora. Porque o 2, vamos supor que eu já escolhi para colocar aqui. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 6 possibilidades. Professor, mas por que esses 3, qualquer um dos 3 pode aparecer aqui? Pode. Porque lembra que o número par pode começar com o número 4, com 6, com 8, com 5, com 6, com 7. Só não poderia ser o 0 aqui, mas aqui não tem 0. Tá bom? Então sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Ok? Aí vamos supor que aqui você colocou 3. Tchau, 3. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que aqui você colocou o 4. Tchau, 4. Então vai sobrar 1, 2, 3, 4 possibilidades. E aí, assim sucessivamente, aqui vai sobrar 3 possibilidades. Tá bom? E agora eu vou multiplicar as minhas possibilidades. Tranquilo? Só que legal, eu comecei com o último, que é a restrição, e depois fui para o início. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E 360 vezes 4, guarda esse 0 aqui. 6 vezes 4 é 24, vai 2. 4 vezes 3 é 12, com mais 2, 14. E devolve o 0. Igual 1440, tá? Números pares de 5 algarismos, sem repetir nenhum deles, eu posso formar com esses algarismos. Tranquilo? Exercício 4, meu povo. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 5 chaves seletoras. Sabe o que é chave seletora? 0, 1. 0, 1. Desliga, liga. Liga, desliga. Liga, desliga. Tá bom? Interruptorzinho. E cada uma pode estar na posição 0, 1. Tá? Então são 5 chaves. Você coloca 5 tracinhos. 5 chaves. E cada chave dessa eu tenho somente 2 possibilidades. Ou 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente da transmissão. Qual a quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir? Olha só que legal. Na primeira chave só tem 2 possibilidades. Então, aqui embaixo eu sempre coloco a quantidade de possibilidades, eu tenho 2. Aqui, se eu botar o número 1 aqui, eu posso botar o 0 aqui e posso repetir quantas vezes eu quiser, tá bom? Então aqui na segunda chave eu também tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2. Eu posso botar o 0 ou 1. Na terceira, 2. Na quarta, 2. E na quinta, 2. Tá bom? Como eu só tenho 2 possibilidades para cada uma, então eu vou multiplicar. Então poderia ser 2 elevado a 5, ó, porque o 2 repete 5 vezes ó, na multiplicação. 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 nada mais é do que 32. Confere, produção. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Exercício 4 concluído com sucesso. E agora chegamos na reta final aqui, tem mais 4 exercícios. Vamos lá. Exercício 5. Em uma competição de xadrez existem 10 jogadores. Ele me deu o total.
De quantas formas diferentes, ó, a palavra diferentes, poderá ser formado o pódio primeiro, segundo e terceiro lugar? Bom, como eu tenho somente ali para ocupar primeiro, segundo e terceiro, então coloco 3 tracinhos, tá bom? E em cada posição eu tenho aqui 10 jogadores, né? Então vamos lá, jogadores de xadrez. Aí eu poderia colocar o nome de 10 jogadores, mas não vou colocar aqui para a gente ganhar tempo, nós já fizemos uma parecida. Então eu começo o seguinte: para primeiro lugar, quantas pessoas podem ganhar? Qualquer uma das 10. Então eu tenho 10 possibilidades, tranquilo? Aí como uma vai ganhar, de 10 vai sobrar quanto? Vai sobrar 9, professor, tranquilo? Se uma vai ganhar, as outras 9 podem ocupar segundo ou terceiro lugar, tranquilo? Se alguém vai ficar em segundo, uma já ficou em primeiro, outra já ficou em segundo, já foram 2 pessoas, de 2 para 10 falta quanto? 8, beleza. Agora eu vou multiplicar as possibilidades. 10 vezes 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720 formas diferentes de completar esse pódio aqui do xadrez, tá bom? Exercício 6. Fica de olho na palavra anagramas. Anagrama nada mais é do que aquela brincadeira. Você pega uma palavra, embaralha essa palavra, mistura e você forma outras palavras com as mesmas letras que estão aqui. Professor, pode formar palavras que nem existem? Pode, nesse caso aqui pode, tá bom? Tá bom? Você pode botar o M para frente, o J para baixo, não importa. Ah, professor, vai aparecer palavra árabe, não te preocupa não, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só que legal. 7 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Eu vou embaralhar. Como é que eu posso embaralhar? Se são 7 letras diferentes, lembrando que aqui nossos anagramas são com letras diferentes. Se tivesse letra repetida, já é outra situação, tá bom? Isso vai ser para uma outra aula. Bom, eu tenho 7 letras diferentes, então eu tenho aqui 7 possibilidades, concordam? Poderia colocar o J, o O, o A, o Q, o U e o M, qualquer uma delas. Vamos supor que eu usei o J aqui, misturou, formou o J. Sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu usei o O, tchau O, sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, 5. E aí você já pegou a ideia, né? À medida que eu for eliminando, eu vou só diminuindo aqui, ó. Tranquilo. E agora eu vou multiplicar as minhas possibilidades. Esse cálculo é seu, para você treinar um pouquinho, tá bom? Multiplica tudo e veja quanto vai dar o seu resultado. Vamos agora ao exercício 7 e 8, os 2 últimos. Olha só que legal. Número de telefone. Você nunca parou para perguntar por que existem tantos números de telefone? Como é que eles conseguem tantas combinações? Pois vamos ver uma situação bem aqui. Os números dos telefones da região metropolitana de Curitiba têm 7 algarismos. Então vou colocar aqui 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 algarismos. O primeiro dígito é 2. Se fosse o seu celular, o primeiro dígito é 9, lembra? É a mesma ideia, o 9 é padrão, ó. Então aqui em cima só posso colocar o número 2, tá bom? Tá fixo. Então aqui, ó, de cara, só tem uma possibilidade bem aqui, ó. Tem que ser o número 2, tem que começar com o número 2, porque tá dizendo aqui, ó, o primeiro dígito é 2, tá bem aqui, ó. Tá bom? Qual o número máximo de telefones que podem ser instalados a partir, que no caso aqui em Curitiba? Bom, primeira coisa, você sabe que os algarismos são de 0 a 9, ou seja, é um total de 10 algarismos. É ou não é a produção? Confirma. 0 a 9, o 0 faz parte, né? Beleza. Aí, observe que tem telefone que eu posso repetir os números, não posso? Por exemplo, se eu colocar o número... Se eu quiser colocar o número 2 aqui, eu posso colocar. O número 2, 2, 2, 2, 2, 2 existe. Pode existir um número assim. Então, nesse caso aqui, para cada espaço desse, eu posso preencher com 10 algarismos. Tranquilo? Então, vamos começar. Aqui, na segunda posição, eu posso colocar o 0, o 1, o 2, o 3 até o 9. Então, dá uma quantidade de
10, porque eu posso repetir o 2, tá bom? Na próxima, professor, mas não tem que eliminar não? Não, porque existem celulares que se aqui for 3, aqui também pode ser 3, não tem problema nenhum. Então eu também continuo com 10 possibilidades. Professor, então quer dizer que em cada uma eu posso colocar de 0 a 9? Pode. Então você tem 10 possibilidades em cada uma. E aí você vai multiplicar. Massa, né? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 10 elevado a 6 se for em potência. Ou então eu tenho 6 zeros. Nesse caso aqui, 1 milhão de possibilidades. Você achou muito? Pois, dependendo da situação, podemos ter muito mais possibilidades, tá bom? Então, fica de olho aí nesse tipo de questão. E a última questão, exercício 8. Bom, você deve escolher 6 algarismos para formar uma senha. Olha, legal. Só posso usar os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Letra A. Calcule o número de senhas que podem ser formadas. Letra B. O número de senhas que podem ser formadas se os algarismos não podem se repetir. Pessoal, existe uma diferença entre repetir os números e não repetir? Sim. Por exemplo, aqui, ó, quando eu posso repetir os algarismos, ó, repara que as possibilidades não mudam, ó. Tá bom? Então vamos lá. Letra A. Eu tenho 6 algarismos, então eu tenho 6 tracinhos, ok? Só posso usar do 1 até o 6. Então, ele quer para eu escolher 6 algarismos para formar uma senha. Ele não falou a senha de quantos dígitos, então eu vou usar com 6, né? Então vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho aqui, ó? Letra A, número de senhas que podem ser formadas. Repare que ele não falou aqui se eu posso repetir ou não. Então, quando ele não fala, então eu posso repetir, tá? Então, por exemplo, eu tenho 6 possibilidades aqui. Aqui eu vou continuar com 6 possibilidades. Aqui 6, aqui 6, aqui 6 e aqui 6. Já que eu posso repetir à vontade, então eu posso colocar aqui o número 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. Posso repetir à vontade. E aí eu vou multiplicar. Em potência seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elevado a 6. Ou, fazendo essa continha aí, eu deixo essa conta para você, tá bom? Letra B. O número de senhas que podem ser formadas se os algarismos não podem se repetir. A letra B já é diferente. A letra B, por exemplo, eu vou botar aqui os 6 tracinhos. Se eu colocar o número 1 aqui, eu já não posso mais repetir o número 1 em nenhum lugar. Tranquilo? O número que você escolher aqui no primeiro, eu já não posso repetir nos outros. Então começa assim. Eu começo com 6 possibilidades. E eu vou eliminar. Vamos supor que eu usei o 1. Sobraram quantas? Sobraram 5. Na próxima eu usei o 2. Sobraram quantas? Sobraram 4 números. E assim sucessivamente. Tá bom? Já fizemos em um outro cálculo. Acho que esse aqui, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Não esquece de fazer esse cálculo aqui, tá? Ó, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 36. Não esqueça de fazer esse cálculo, tá bom? Galera, até a próxima. Fica com Deus e fui!